Hunters. Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Que é @DenerLippert, e eu quero, com a ajuda da doutora Carla, provar para quem tá nos ouvindo que franquia é um ótimo canal de growth, um ótimo canal de crescimento. Aqui o @FernandoMiranda777, e eu quero muito aprender como que cresce através de franquias, como que participa desse mercado tão lucrativo, que eu já ouvi tanta história boa de franqueada Sorridentes que eu já tô aqui. Chefe, te amo, mas assim, tá difícil, viu? Porque muitas boas histórias de pessoas que estão conseguindo mudar de vida fazendo franquia, né? Bom, eu sou o Guilherme_Lippert, e a minha expectativa é poder... Na prática, eu quero saber mais growth, crescimento, como que foi pra fazer todas essas unidades que vocês têm hoje. E eu sou @doutoracarla.sarne, Carla.Sarne, né? E eu tô aqui pra responder tudo que eles querem saber. Ah, ótimo. Neste episódio de Roy Hunters, contamos com a participação da doutora Carla Sarne, CEO do Grupo Salos, uma holding focada no segmento de odontologia, oftalmologia e estética corporal, composto por marcas como Sorridentes, Geolaser e Olhar Certo. Entenda como foi possível construir um sistema de franquia sólido, com demanda do mercado e que atravessou o momento de pandemia com um crescimento ainda mais acelerado. Ouça agora no Roy Hunters. A primeira coisa que eu queria perguntar é dar um brief pra galera do que você faz hoje, quantas franquias você tem, qual que é o seu nicho, pra galera que ainda não te conhece poder conhecer um pouco mais. Legal, Fernando. Eu sou Carla Sarne, sou fundadora e CEO, né, do Grupo Salos. A minha primogênita foi a Sorridentes Clínicas Odontológicas. Hoje eu toco essa holding, que é o Grupo Salos, que é uma holding especializada em saúde e bem-estar, onde ela detém 7 marcas e 3 delas estão no setor de franquia, que é a Sorridentes Clínicas Odontológicas, com mais de 450 unidades, a Geolaser, que é depilação estética e beleza, tudo em um só lugar para deixar as pessoas lindas e maravilhosas, é bem-estar. Essa empresa eu comprei em 2018, sou sócia da atriz Giovanna Antonelli, comecei a expansão dela em 2020 e já estamos aí com mais de 240 unidades. E a Olhar Certo, que é a minha rede de clínicas de oftalmologia, porque nós acreditamos que enxergar bem é viver bem. Estamos dando a oportunidade aí de milhares de brasileiros voltarem a enxergar. Hoje, essa holding que eu toco, ela tem 6 milhões de clientes. Nós temos aí diretos e indiretos, né? Entre dentistas parceiros, médicos parceiros e mais os colaboradores, 12 mil pessoas. Né? Na sede que eu fico no back-office tem 180 colaboradores. E estamos aí em mais de 20 estados. Animal. E eu acho que sim, uma coisa que me chamou muita atenção é você ter de sócia uma famosa, né? Uma pessoa famosa. A gente fala muito de growth via influencer, utilizar esse canal. E eu sei um pouco mais da história, eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Como que você utiliza, assim? Porque eu sei que antes de você fechar a parceria com ela, não era uma rede super grande, não tinha ainda escalado. E a sua mão ali de empreendedora acabou fazendo essa rede escalar. Como é que foi essa parceria? Como que vocês usam as redes dela para poder escalar esse negócio? Como é que funciona isso? Olha, sensacional sua pergunta, né? Porque muita gente acredita que se você contratar um rosto famoso, né, seja de um atleta ou de uma atriz, todos os seus problemas estarão resolvidos. E eu sou a prova de que isso não é verdade, né? A Giovanna, a gente uniu forças, ela é uma pessoa extremamente competente, mas ela é voltada para o marketing, né? Porque ela sempre soube fazer, que é divulgar marcas. A Geolaser já existia há 5 anos. Em 2018, eu convidei a Giovanna para ser garota propaganda da Sorridentes e numa conversa ela me falou sobre a Geolaser. A Geolaser tinha somente 13 unidades. E a Giovanna tinha como sócio um casal de médicos que eram quem geria o negócio. Eu comprei a empresa, a Giovanna permaneceu como minha sócia. Em 2019, nós tiramos o ano para organizar a casa. Então era assim, as pessoas perguntavam para mim,
Quando é que vai vender? Tô querendo comprar uma geolesa. Vou dizer que ninguém tá vendendo nada. Por enquanto, nós só estamos organizando. E aí montei um time, né, legal, com uma liderança fenomenal. Só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Geolaser, tinha um colaborador. E a gente até brincava de dizer que era o faz tudo. E matriz, no caso, né? Exatamente. E aí, a gente trouxe gestão para essa empresa. Eu contratei 36 colaboradores, né, dentre diretores, executivos, coloquei dentro do meu centro de custo compartilhado, ou seja, eu coloquei dentro da estrutura. Isso é muito interessante. Isso até fazer uma pausa, para quem não entendeu, então o que acontece? Ela criou uma sinergia de cara ali, porque ela conseguiu pegar boa parte do custo que existiria de montar uma nova rede de franquias e usar no grupo, né? Então, isso é uma sinergia de cara que você já consegue criar, né? Não, geralmente, né, você deu uma pausa aqui que é um assunto importantíssimo, né? Uma franqueadora séria, ela dá prejuízo até 50 lojas, porque o que ela recebe de royalties não é suficiente porque ela tem que transferir de know-how e de suporte, né, para construção de marca. Com a Sorridentes, o meu ponto de equilíbrio aconteceu nas 58 lojas. Até isso acontecer, eu pegava dinheiro das minhas 23 unidades próprias Muito legal e colocava na franqueadora. Com a Geolaser, isso aconteceu muito mais rápido. Por quê? Porque quando eu trouxe a Geolaser para o meu grupo, o que eu já tinha? Eu já tinha 12 diretores, então eu já tinha um back-office muito grande. Então eu já tinha um centro de custo compartilhado totalmente formatado e claro. Então toda a minha área de back-office, por exemplo, eu tenho uma diretora de RH e de área de treinamentos que presta serviço para todas as empresas com um time embaixo. Quando se trata da atividade fim, isso não é compartilhado. Então, eu tenho um diretor de operação para cada empresa. Ou seja, isso eu não falo... modelo misto de gestão, então, isso. Né? Lá eu digo que não é diretor de operação. Eu tenho um dono para cada empresa minha quando se trata da atividade fim. Quando é back-office, a única área de back-office que eu tenho 3 diretores é a área de tecnologia e inovação. E aí eu tenho um diretor só de inovação, eu tenho um diretor só de BIs, de área de inteligência, e eu tenho um diretor só de sistema. Então, ela veio para dentro desse corpo, então com 13 lojas ela ganhou todo esse corpo, toda essa estrutura. Nós já tínhamos muito know-how. Um mapa de crescimento claro que você já tinha executado. Somos muito premiados no franchise. Todos os anos nós ganhamos prêmio como franquia 5 estrelas. E para as pessoas entenderem, para você ser eleito uma franquia 5 estrelas, quem dá essa nota é o próprio franqueado. Então você tem que ser excelência naquilo que você entrega pro franqueado. Então a gente incorporou com toda essa expertise que a gente tinha a Geolaser para dentro. E aí nós abrimos para expansão em 2020, em fevereiro de 2020, e aí o negócio explodiu. E explodiu por quê? Porque a pessoa vem, ela compra uma loja, ela abre a primeira loja, ela atinge o ponto de equilíbrio no primeiro mês. Olha o número que eu vou dar aqui, que é importantíssimo. 89% das franquias que foram abertas no último 1 ano, minhas franquias, elas atingiram o ponto de equilíbrio no primeiro mês. Absurdo. Não. É absurdo. Eu vou além disso. Quantos por cento? 89%. Não, e eu ainda tenho mais um detalhe para acrescentar aqui, que eu tenho conhecimento. Eu fui a única franqueadora no Brasil que durante toda a pandemia, eu tô falando 2020, 2021, eu não fechei nem uma loja e ainda abri em 2020 92 novas lojas. Este ano eu já abri mais unidades do que eu abri em 2020 inteiro. 2020 eu abri 92 lojas, este ano eu já abri 162 até agora. Isso é legal porque assim, o pessoal tinha muito essa limitação de, é um negócio físico, odontologia, depilação a laser, as pessoas têm que se deslocar para poder executar o serviço e, pelo contrário, né, você conseguiu crescer nesse cenário. O que você acha que foi o diferencial ali? Qual foi essa virada de chave que enquanto todo mundo estava fechando, você estava abrindo? Eu acho que tem um aspecto de ser um produto de necessidade básica, né? Tipo, o cara que tá fazendo, sei lá, um plano odontológico, ele não pode parar de fazer. E estética é um lance que a pessoa praticamente considera também um produto de necessidade básica. Até porque, assim, eu acho que saúde, né, foi uma das poucas coisas que pôde continuar operando durante a pandemia, né? Não, excelente pergunta, e você fez uma colocação, né, muito inteligente. O setor de saúde foi um dos setores que mais cresceu
durante a pandemia, e eu falo que eu já passei por 3 crises, né? Eu passei por uma crise em 2009, 2014 e agora. E parece que quanto mais crise, mais a gente cresce. Mais cresce. A gente até brinca lá na empresa, né? Que a gente fala que a gente está num setor que ele vem mostrando uma resiliência muito grande, né? Às crises, então a gente vê aí... Mais do que resiliência, ele é antifrágil, né? Quando Exatamente. bate, ele cresce. E a gente cresce ainda mais, então... não só as minhas empresas, mas muitas empresas de saúde cresceram muito. Porque, por exemplo, num período de pandemia, quem era doido de deixar de pagar o convênio médico? Ninguém. É verdade. Vamos parar para pensar. Quem é doido de não pagar o convênio médico com o bicho pegando? Outra coisa importante que aconteceu também. Quem que vai ficar com dor de dente até a pandemia passar? É impossível, dor de dente é desesperador. Não, e aí assim, né, as minhas empresas que são de serviços essenciais, elas permaneceram abertas. Já a Geolaser, que é uma empresa de estética e bem-estar, de beleza, o que aconteceu com ela? Nós fomos muito rápidos nas tomadas de decisões. Então, quando a pandemia veio, a gente disse, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Em 30 dias, nós construímos uma bela de uma plataforma de e-commerce e começamos a vender os pacotes online. Agora em maio de 2021, o que aconteceu no mês de maio? Nós tivemos aí um mini lockdown, ficamos dias fechados, crescemos 727%. Como? Com as lojas fechadas. Mas Como? Vendendo por e-commerce. Então, olha só, a sacada que eu saquei aqui é, na hora da crise, em vez de desesperar, agir. Já sair agindo, porque o que eu vi é que, assim, realmente, no meu caso que trabalho no digital, a crise pra gente foi uma grande oportunidade de comprar mídia barata, né? Então a gente, muita gente retraiu, eu dobrei meu investimento de mídia e foi quando a gente mais cresceu. Todos os recordes de lançamento que eu tenho até hoje são do começo da pandemia. Mas no meu caso eu já estava preparado para isso, que eu já era um negócio digital. Seu caso, você tomou a decisão de virar digital em 30 dias, né? Você virou digital em 30 dias. Hoje é algo que você queria fazer e você simplesmente acelerou esse processo. Já estava meio planejado, ali, montado. Gatilhado ou não? Ou você falou assim, não, galera, temos que fazer alguma coisa e vai ser ir pro digital, amanhã. Gente, aqui tem um aprendizado fenomenal, né? Porque eu acho que o que aconteceu não foi só comigo. Eu acho que o que aconteceu com a maioria das empresas, eu falo que é o fenômeno goela abaixo. Né? O que eu iria fazer em 3, 4 anos, eu fiz em 30 dias. Né? A necessidade bateu na minha porta, eu acelerei o que eu tinha programado, mas não estava feito. Ou seja, a gente teve que se virar nos 30 e fazer, se a gente quisesse blindar o nosso negócio, não perder nenhum franqueado. Então, a gente colocou velocidade naquilo que a gente planejava em fazer. E quando nós abrimos, a gente teve unidade que teve que abrir 6 horas da manhã para dar conta de entregar a demanda que vendeu durante o tempo que ficou fechado. Mas isso não foi só na Geolaser. Olha o que aconteceu na Olhar Certo. Com o fechamento, né, dos postos de saúde e eles pararem de fazer as cirurgias eletivas, milhares de pessoas que estavam nas filas do SUS se desesperaram. Claro. E aí a nossa empresa de oftalmologia ficou aberta, nossa rede, a Olhar Certo. E aí o que a gente passou? Naquele momento a gente atendia as urgências e emergências. Uma pessoa com deslocamento de retina, ela precisa ser atendida com urgência, senão ela pode ficar cega. Claro. E aí, essa demanda do SUS acabou migrando pra gente. Caiu no seu colo. Não, nós crescemos tanto, que eu tava pagando tanto de locação de hospital, que eu inaugurei agora o mês passado. Parabéns, achei muito legal. Meu primeiro hospital, o Mira, na Maracatins, em Moema, numa rua super conhecida. O nosso hospital já fez aí praticamente 100 cirurgias na primeira semana. Nossa, a gente parou de terceirizar, né, a locação de hospitais e agora então nós estamos operando em hospital próprio. E na Sorridentes, qual foi a grande sacada, né? Até para as pessoas entenderem, eu sou especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial. E eu já tratei inúmeros pacientes, né, com hepatite, porque às vezes um paciente chega, nem ele sabe o que ele tem de doença. Então, o dentista, ele está muito acostumado a se proteger, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte do nosso ambiente. Aí veio uma questão que foi a seguinte. Pera lá, hoje eu atendo 400 mil pessoas mês. E dessas 400 mil pessoas, em torno de 100 mil procedimentos que nós fazemos são
que vem de urgência ou emergência. É uma criança que caiu e bateu a boca, é uma pessoa que foi comer uma coisa e quebrou um dente, é uma pessoa que teve dor de dente sem esperar. E eu ainda gosto de brincar, ó, pra quem tá nos ouvindo aqui, dor de dente gosta de acontecer de madrugada, de final de semana e de feriado, é os dias prediletos. E aí eu chamei minha equipe e disse, pessoal, olha só, nós temos uma situação aqui. Só na Grande São Paulo nós temos 220 unidades. Se nós fecharmos, essas pessoas vão para os hospitais. E os hospitais, no momento de pandemia, precisam ficar livres para cuidar do Covid-19. O meu time entendeu isso, a gente dobrou os cuidados e a biossegurança. Eu migrei em 48 horas. O lockdown foi anunciado na quinta-feira, o meu canal já estava disponível no domingo. Eu montei o primeiro canal de teleodontologia no Brasil em 48 horas. Peraí, agora achei interessante. O que é a teleodontologia? Vou explicar. Eu tenho um call center dentro da minha sede, que ele funciona como SAC e SAF. SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, SAF, Serviço de Atendimento ao Franqueado. O que aconteceu durante a pandemia? Nós migramos este call center para a casa dos dentistas que trabalham na minha sede e disponibilizamos um número 0800 para a população. Então imagine, você entrava na internet, eu estava lá para te dar orientação, te fazer um pré-diagnóstico. Você pegava o telefone e ligava no meu 0800. Um dentista atendia, não um atendente de call center. E o que esse dentista fazia? Te orientava. Se aquilo que você estava reclamando era uma urgência, emergência ou um tratamento eletivo. Se era um tratamento eletivo, a gente pedia para a pessoa esperar. Se era uma urgência ou emergência, o que a gente fazia? Entrava no sistema, olhava qual a unidade mais próxima da casa dele e agendava uma consulta para ele, com hora marcada, sem aglomeração e com todas as biosseguranças. Com isso, nós conquistamos 600 mil novos clientes. Vou desistir, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo. Não, realmente, o case Muito que você... bom, muito assim, eu vi bons cases na pandemia, mas o que vocês fizeram realmente foi diferenciado, assim. Porque vocês não só cresceram, surfaram a onda, né? Que muitas pessoas surfaram, mas vocês criaram algumas ondas aí também no meio, né? Essa questão do call center aí. Que Adaptabilidade é muito adaptabilidade foda, é absurda, foda, né? Eu acho que esse foi o nome do jogo, né? Falou, ferrou. Eu lembro, assim, conselheiros meus que são grandes, de empresas de capital aberto, os caras só mandaram assim, ó, se prepara pra Terceira Guerra Mundial, segura tudo e desiste de todos os projetos. Total, não. E muita gente travou. Muita gente travou. Eu tava mudando de escritório de 100 metros pra um de 1000, e os caras mandaram, devolve a sala. E eu, cara, tô no meio da obra aqui, não, vai dar tudo errado. E eu, caralho, mas eu vou fazer... Vai me sentir meio sozinho nessa. E eu acho que assim, aí que vem a coisa do... E aí eu vou falar assim, a empresa tem dono, né? A empresa que tem dono tem que ter uma pessoa ali que tem coragem de acreditar na visão. Do empreendedor, né, cara? Porque o executivo... Dica, ele é um executivo, por Exato, isso que eu ia falar. O executivo, o objetivo do executivo ali é só ser Não fazer merda. Não fazer merda. Não destruir patrimônio, entendeu? É aquela história de construtor contra zelador, entendeu? O executivo ele tem que zelar pelo patrimônio do empresário. Então você não vai colocar em risco. E aí o empresário ele tem que ter a coragem de apontar o barco e falar, passa pela tempestade. Nós vamos no meio da tempestade, que lá do outro lado tá melhor, entendeu? Eu tenho as perguntas técnicas aqui, que a gente é franqueador também lá, né? E não com essa qualidade pegar o aqui, máximo possível. Mas do back-office ali, tu falou que poucas coisas de back-office ficam na mão do franqueado e uma delas é recursos humanos. O franqueado não faz nada de recursos humanos, tá tudo contigo? Ou como é que tu faz essa distribuição? Não. Vamos lá que eu vou explicar sobre o back-office, tá bom? Hoje eu tenho abaixo de mim 2 vice-presidentes e 14 diretores. Tá. Porque sempre é uma dúvida minha, tipo, a galera tem... Normalmente essas franqueadoras... Eu acho, eu quero entender de você agora, tem poucos funcionários para a quantidade de lojas, né? No fim das contas, lá na matriz, né? Sim, eu vou explicar aqui direitinho, mas essa tua colocação é corretíssima. Uma franqueadora nova, geralmente trabalha o franqueador, que é o cara que teve a ideia, a esposa, e às vezes mais umas 2, 3 pessoas no máximo, né? Como eu contei, quando eu comprei a Geolaser tinha um funcionário. Achei bizarro a quantidade de lojas. Sim. 13 lojas e tinha assim...
Eu tô achando que eu sou ineficiente, que eu tenho 130 funcionários para 170 franquias. Na verdade, tinha uns 3 consultores externos, né? Mas colaborador mesmo, tinha um. Fica muito na mão do franqueado nesses casos aí, né? Então, no nosso caso, não, né? A gente realmente cuida do franqueado. Como que funciona? Eu vou explicar. Então, abaixo de mim eu tenho 14 diretores e 2 vice-presidentes. E aí tem gerências, né? Coordenadorias e os analistas. Vamos olhar primeiro para as franqueadoras, tá? Nas minhas 7 empresas, além das 3 franqueadoras, eu tenho um dono de cada empresa. Tá. Então, eu tenho um diretor de operações. Um CEO para cada uma das marcas. Isso, eu tenho um diretor de operações na Geolaser, um diretor de operações na Sorridentes, um diretor de operações na Olhar Certo, na Sorridem, na New Align, em todas as minhas empresas. Tem lá uma pessoa que responde pela operação. Aí, o que eu tenho? Eu tenho um diretor financeiro para todas essas 7 empresas. Aí eu tenho uma diretora de RH para todas as 7 empresas, uma diretora de treinamento para todas essas empresas. Tecnologia eu tenho 3 diretores. Tá, mas né? esse cara do RH aí, deixa eu entender, ele faz o RH dos teus funcionários ou ele também ajuda, tipo um CSC também lá ou não? Ótima pergunta. Então aí você entrou num detalhe que é o seguinte, o que eu entrego como franqueadora. Exatamente então, vou isso que eu tô te querendo. Tá? Porque eu quero demitir uns 20 lá pelo que tá falando. Entendeu, galera? A galera que tá ouvindo na V4 Matriz, se prepare. Não, depois que eu contar o que eu entrego, ele vai mandar contratar 40. Segura aí, hein? Presta atenção. Eu entrego bastante, muita gente. Você sabe que eu tava contando agora há pouco, antes de começarmos aqui o podcast, que hoje eu tenho franqueadores que viraram meus franqueados. Por exemplo, uma Sônia Hess, tu tava comentando, sim. que fundou a Dudalina. A Dudalina era uma franquia. Hoje ela é minha franqueada com 20 lojas Geolaser. E quando eu conto para as pessoas o que eu entrego, as pessoas dizem, a tua taxa de franquia tá barata demais para tudo isso que tu entrega. Você quer ver? Funciona assim, ó. Imagine que você quer ser meu franqueado. Quero. Você vai se inscrever. Aonde que assina, pelo amor de Deus? Vai ser com 3 deditos aqui, pelo menos. Mas você tá rindo? Olha só, eu recebo mais ou menos umas 130, 150 pessoas mês interessadas. Eu vendo umas 30 por mês. Curiosidade pra galera que tá assistindo, Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, é seu franqueado, né? Meu franqueado com 3 lojas Geolaser, mas almeja 10. Tá vendo? Será que é bom esse negócio? Conta pra mim, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, imagine que você quer ser meu franqueado, você vai se inscrever. E aí a minha equipe vai entrar em contato com você e vai fazer uma apresentação para você sobre os nossos negócios sem compromisso. Ok, eu acho que a primeira coisa que o candidato precisa é se identificar com o negócio. Total. Os meus negócios são gente cuidando de gente. Então, você tem que gostar de gente. E aí, você tem lá, você se identificou, você quer prosseguir. O que vai acontecer? Você vai me encaminhar a sua documentação e você vai passar por uma análise nossa. Na verdade, o que vai acontecer? Você vai passar por um processo de seleção. Total. E aí, como a gente diz lá no interior, nós vamos puxar a tua cabrita. Para ver, né, o que você tem, se tem alguma restrição. E aí você vai fazer um DISC, nós vamos olhar para o teu perfil. Se a gente entende que o teu perfil é um perfil que tem risco, nós vamos te aconselhar a não comprar. Você vai dizer, mas como isso? Então, nós vamos virar para você e dizer, olha, o teu perfil... Com base no DISC? No DISC. Qual que é o perfil que tu quer no DISC? Olha, eu sei os perfis que eu não quero. Né? A gente tem perfil como, por exemplo, o overshift, que a gente não gosta, porque ele tem dificuldade de terminar o que ele começa, e a gente lidar com saúde, né, e com bem-estar. A gente gosta que entregue aquilo que a gente promete. Então, você faz um DISC, eu tenho uma especialista lá que vai te fazer uma devolutiva e ela vai te dizer quais são as suas maiores competências, quais são as suas fraquezas, e se a gente vê risco no seu DISC, a gente te aconselha a não comprar. Mas se eu quiser? Não te vendo. Quer um exemplo? A Olhar Certo. Eu só vendo para quem é oftalmologista. Eu deixo de vender 100 lojas por mês. 100. Sabe por quê? Precisa ser o cara que manja do... Não, porque só tem um pouco mais que 16 mil oftalmologistas no Brasil. Se eu te vender uma Olhar Certo, você vai abrir
e não vai ter médico para trabalhar. Aí você vai chegar lá e vai dizer, ô doutora, eu montei uma estrutura mega bacana, linda, coloquei equipamentos de ponta e não acho médico para trabalhar. Total. Então assim, por que eu não tenho 200 olhares certos? Porque Tu limita nessa questão. Isso, eu só aceito médico. E tem uma coisa foda. aqui séria que é a seguinte, tá? Eu não brinco com o dinheiro dos outros. Às vezes é a economia da vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa refinancia a casa. É você matar o sonho de alguém. No franchise tem muita gente séria, mas também tem gente picareta como em qualquer outro setor, que são os aventureiros, né? O cara dorme, ele tem uma ideia, ele acorda, procura um consultor, cria uma marca, um loginho e começa a vender para os outros e fode com a vida do monte de Tem modelo gente. de negócio comprovado nenhum pra vender, né? O que é franquia? É transferência de know-how, Se o cara abre a empresa pra ser uma franqueadora, desconfia. Ele tem que abrir a empresa, dar certo, aí, franquear é uma boa ideia. Aí é legal. Porque é um modelo de crescimento, né? Porque é muito sexy tu falar assim, vou vender franquia a 100 pau. E daí o cara quer o modelo de negócio do cara, vira vender franquia. Não dá resultado pro cliente lá na ponta. E olha isso, tá? Esse é um dos grandes diferenciais que nós temos. Quando eu virei franquia, em 2007, eu já tinha 23 lojas há 12 anos. Olha aí. Então, assim, eu já era uma franqueadora de mim mesma. Eu já tinha uma micro Tu franqueadora. tem algum franqueado hoje com mais de 20 lojas? Tenho muitos. Superaram, então. Eu sigo muito o modelo do Boticário, né? Poucos franqueados com muitas lojas. Eu tenho um Leonardo Torlone, filho da Cristiane Torlone e do Denis Carvalho, com 30 sorridentes e 20 geolazers. Eu tenho Mas hoje, se tu fosse uma franqueada tua, tu seria uma das maiores. Provavelmente, com 20 e poucas lojas. Mas eu sou franqueada. Então tu é uma das maiores. Eu sou as duas coisas. Eu sou franqueadora E eu sou franqueada. franqueada. Porque assim, como é que eu posso te dizer pra ser meu franqueado se eu mesma não tenho loja? Até pra você sentir a Isso é dor que a uma pessoa dica, tá né? sentindo ali também, né? Outra coisa, Fernando. Tá vendo? Ó, O que é? Aí, velho, Dani, eu pensei aí, nisso Dani. agora, Porque pensei cadê nisso sua agora. franquia, Dani? É da Foda. V4, cara? A gente Porque pensou assim, lá atrás, aqui é outra parada. Eu viro pra você e digo que o negócio é bom pra cacete, que dá lucro, mas eu não tenho, né? Então eu sou franqueadora e eu sou franqueada. E aí, gente, tem uma coisa importante que é assim, né? Aqui no Brasil, você pode contratar um consultor e virar um franqueador. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos países de primeiro mundo, primeiro você tem que operar a loja por no mínimo 2 anos, provar para os órgãos competentes que o teu negócio dá lucro, que o teu negócio gera emprego e é rentável para você poder ser um franqueador. E aí, voltando Foda, lá, bom. tá? Então, você foi lá, cabrita boa, perfil bom. Executor, analista no DISC, cara bom. Passou, entrou para ser nosso franqueador. Só que assim, eu tenho essa expertise hoje, tá? Sim, Quando eu, total, vários quando eu erros, virei né? franquia em 2007, eu não tinha toda essa expertise como franqueadora que eu tenho hoje. Esse aprendizado que tu teve agora, eu tive na prática, que eu fiz errado, depois aprendi que é ter poucos franqueados muito grandes, né? Eu achava que eu tinha que ter muitos franqueados pequenos. Aí modelei a franquia pra isso e deu ruim. E, no nosso inclusive, caso, é que no eu tenho nosso visto caso- na V4 um movimento de franqueados menores se juntando, né? Sim, daí o que eu Mas fiz? é que no nosso caso não tem isso de unidades, né? O cara não pode ter múltiplas unidades, vamos dizer assim. Que é muito... É muito bem diferente, né? É Não tem bem um diferente ponto entre físico. aspas, mas o conceito é, cara, franqueados maiores são é. melhores pra rede do que Sim, que Que é, vários é o franqueados modelo da pequenos. XP, inclusive. O modelo da XP de escritório, não é bem uma franquia. A XP prefere não ter tantos escritórios assim, mas ter escritórios muito bem estruturados, porque o atendimento pro cliente vai ser muito melhor. Ele já tem metodologia, ele tem um treinamento. Aí tem o assessor pra isso, né? Que é O o assessor pequenininho. é isso, exato. O assessor ele é a forma de escalar. Eu tenho muitos franqueados que têm 2 marcas ou as 3 marcas. Eu tenho um franqueado que tem as 3 marcas e muitos têm Sorridentes e Geolaser. Tem as 2 coisas. Então, eu cresço dentro da minha própria base mesmo. E outra coisa, né? Importante aqui. As pessoas perguntam pra mim assim, o que fazer para engajar um franqueado e deixar um franqueado feliz? Feliz mesmo, mas daquele de dar risada sozinho. É assim, ó, você pode dar ouro para um franqueado. Primeiro, você tem que dar suporte para ele ter sucesso. Se você não der suporte, ele não tem sucesso. Mas o que deixa um franqueado feliz é dinheiro no bolso. Você pode ter uma marca linda, uma loja maravilhosa, que se esse cara não ganhar dinheiro, o negócio para ele não presta. E o maior sinônimo que eu tenho, né? A maior prova que eu tenho da felicidade dos meus franqueados é que eles
reinvestem, vão montando novas lojas. Eu ia Então, perguntar se eles reinvestiam. não, eles vão ganhando dinheiro. Eu tenho muitos franqueados, né? Praticamente todos começaram com uma única loja. Tem 15, tem 7, tem 30, tem 10. Eu tenho uma franqueada chamada Amanda Guandalini. Né? Até brinco e falo que ela parece uma princesa, de tão linda que ela é. Ela entrou na minha rede com 26 anos de idade. Acho que ela está com 36 agora. Ela tem 36 sorridentes. Esse ano ela vai faturar 100 milhões de reais. Caralho. Denner, você tem Uma 500 mil reais rentabilidade pra de me 30%. Quer me emprestar? 500 mil reais pra E comprar ela uma? entrou com uma loja, né? O namorado dela, na época que hoje é marido, o Fernando Guandalini, começou trabalhando pra gente numa loja nossa. E aí ele comprou uma loja pra ele, ela Quantas comprou lojas uma pra tem? ela. 30 e poucos, falou? 36 sorridentes. Pouca Uma pra loja. cada ano. Não, é pouca pro tamanho do faturamento, né? Bom demais. Eu tenho uma dúvida que eu não sei se eu vou mudar muito de assunto, mas eu tenho a dúvida de como que a loja é implementada e começa a faturar. Por que Isso. que é tão rápido? Nós vamos voltar aí. É que eu não tenho a resposta do RH ainda, calma, cara. Isso. É que eu tô nessa curiosidade, cara. É que tá Agora, entrando olha a tanta operação, coisa pô. legal Esse aqui. podcast vai ter 5 horas. Então, ferrou. olha só. Eu falei então, 45 minutos. Foi lá, vamos voltar aqui, vamos puxar o fio da linha aqui. Voltamos e aí você foi aprovado. Tá. Você foi aprovado, né? Antes mesmo de você comprar, nós já te auxiliamos com o estudo de Geomarketing e Geofusion em relação à área que você pretendia. Ela tinha disponibilidade, então essa área não tinha sido vendida para ninguém. E aí nós fechamos lá. Teu perfil, você passou pela entrevista, passou pela análise, a área que você quer comprar está disponível e o estudo de Geomarketing e Geofusion mostrou que a área é promissora. Tá. Vamos para o próximo passo. Foi lá, assinou a circular de oferta de franquia, esperou 10 dias, fechou o negócio e aí você começa uma nova fase. Dentro do meu sistema, você muda de fase e aí você se torna franqueado e entra para a fase de implantação. Tá. O que é essa fase de implantação? Você vai começar a fazer treinamentos. Então, você, franqueado, vai treinar. Quanto tempo? Você treina pessoalmente uma semana. Tá, é Só físico, que né? Isso, só que eu já te disponibilizei todos os manuais para você começar a estudar. Eu te disponibilizo um sistema com mais de 350 cursos que nós temos. E aí eu vou contar um pouquinho mais para frente sobre isso. E aí eu começo a te preparar para assumir essa loja. Só que, ao mesmo tempo, tá procurando ponto. Eu tenho um especialista em ponto que vai lá onde você escolheu aprovar o ponto que você escolheu. Legal. Então, eu já desloco um especialista em ponto. Você está em treinamento, a minha equipe de RH interna começa a fazer a seleção e o treinamento da equipe que vai trabalhar para você. A seleção, inclusive. Essa era a vai resposta atrás que eu desse queria. cara. E o treinamento. Caralho, bom demais. Ele vai atrás também, ele faz todo o processo de contratação. O franqueado participa da seleção, mas somos nós quem fazemos. Mas vocês fazem a divulgação das vagas também? Tentam achar candidato? Tudo. E depois vocês gerenciam alguma coisa de folha, algum Aí, trabalho vamos lá. administrativo desse tipo? Não, aí o que eu faço, né? Isso eu vou ter que Eu fazer. vou Eles lá, garantem qualidade. você viu? Eu vou lá, Tem que eu contratar mais seleciono e treino a equipe que vai trabalhar para você. Caralho. Isso eu faço também, eu só não seleciono com o cara. Esse é o ponto. Aí então, quando eu comprei a Geolaser não selecionava. E o franqueado não tinha expertise em contratar e às vezes Quer tinha comprar muita uma gente outra ruim. franqueadora, não? Aí o que aconteceu, né? Nós passamos esse processo porque já existia, Tá. porque desde quando eu comecei a Sorridentes a gente tem esse processo de seleção. Quantas pessoas tem nesse processo de seleção, hein? Hoje o meu time de RH, ele deve ter mais ou menos umas 12 pessoas. É enxuto até, né?
Colher eficiente. Aí eu vou, seleciono, treino a sua equipe, só que não para aí. Aí você vai abrir a loja. Antes de você abrir a loja, eu mando uma equipe de biossegurança para ver se está tudo em ordem. E quando você abre a loja, eu abro junto com você. Eu desloco uma equipe minha para a tua loja para inaugurar junto com você, para ter sucesso na primeira semana, para me garantir. Tipo playbook de abertura, campanha Tudo. de lançamento. Não, lá dentro, operando. Minha equipe fica dentro da loja, operando junto com a equipe do franqueado. Pra Retreinando. garantir a operação daí. É, Garantir que eles vão a aplicar nossa o incubadora. conhecimento que eles... E aí nós inauguramos junto com você. Então, a primeira semana, você é assistido em loco. Quando terminou a primeira semana, a partir da segunda semana, eu te entrego pro consultor de campo e daí em diante Passa ele o bastão cuida de pra ele. você. Passa o bastão pra É ele. tipo o nosso... Tipo nosso, nossa o incubadora. onboarding lá que a gente tem. É, né? o kickoff, a incubadora e a sequência. Exatamente. Mas esse lance de contratar é o puta calcanhar de Aquiles do franqueado mesmo. Muito. Porque o cara nunca contratou, então é Não. maior perdidão. E contratar é difícil de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, se você vai dar pra uma pessoa que nunca fez contratação, então é 2 vezes mais difícil, entendeu? E você E já é deve um ter um banco ponto-chave de. Você já deve ter um banco de talentos também, que você já consegue puxar. Essa que é a maior vantagem de você centralizar. Você pega aquele banco de talentos isso é ali, verdade. Nosso você banco é grande puxa, também. e aí você Mas daí pode. o Não, RH gente. dele lá, ele que faz, o contador dele. pá. Olha 2 dicas aqui importantes, né? Entram milhares de currículos pelos meus sites, então eu já tenho um banco de dados único. Total. Isso ajuda muito o franqueado. E aí tem uma outra questão que, copiar que essa aí, vocês garantido. tocaram aqui. Eita, vai copiar e não vai me pagar nada? É. De gracinha tu O vai copiar. podcast era uma mentoria. Ô, Fernando, Não entra nem gravando, né? ô, gente, meu curso de mentoria custa, viu? Esses aqui, ó, estão na faixa. Esse é o primeiro podcast pago do Brasil. Vamos falar desse episódio agora. E olha só, tem uma coisa aqui que acho que é importante a gente ressaltar. Ouro na mão das pessoas errada vira pó. Então, assim, se você não contratar a equipe certa, você vai ter uma baita de uma estrutura, um excelente negócio entregue na mão das pessoas erradas. Exatamente isso. Os melhores franqueados são os que têm os melhores times. Não, e tem uma outra questão também muito importante, a questão do perfil. Acho que todo mundo aqui tem consciência que perfil não muda, né? O que a gente muda é comportamento. Aí eu gosto muito de diferenciar com bichos, né? Eu, por exemplo, o meu perfil, eu sou 60% águia e 40% tubarão. O que eu sou? Vendedora. Eu sou de vendas, eu sou de negócios, né? Eu sou aquela pessoa que vai abrindo as frentes, vai fazendo as coisas acontecer. Quando você vai buscar alguém para um financeiro, você não busca um águia ou um tubarão, ele bota fogo no financeiro. Aí você tem uma loja e o faturamento tá baixo. Pô, tô precisando bater meta, tô precisando vender mais, e tu contrata um lobo ou um gato para vender, mas não entrega, gente. Mas não vai bater meta mesmo. Ele pode bater meta um mês, no mês seguinte a energia dele acaba. Eu acredito muito naquilo que vem naturalmente, assim, sabe? Então, eu sempre tive facilidade com vendas e eu sempre tive dificuldade com planejamento, gestão estratégica e tudo mais. E aí o que acontece? Eu trouxe agora uma pessoa pra minha equipe só pra ficar fazendo planilha, pra me ajudar Você é nesse tubarão ou planejamento. águia? Devo ser. Tô contratando. Eu preciso chegar a 1000 lojas até dezembro, tô Não, então contratando. fechado. Chefe, não briga comigo, mas olha que eu quero levar Paga o nós. Fernando, hein? Mas assim, o que Cobra acontece? oferta. Eu fui lá e falei pro meu chefe, eu cheguei assim, ó, chefe, eu preciso de uma pessoa de operacional comigo. Então, porque eu entrava nas reuniões, assim, com o diretor da XP e tal, e aí eu apresentava os PowerPoints mais feios do Brasil, e aí o pessoal ficava me zoando. Nem eu falei, esteticamente "Galera, ficava bom." e aí eu falava, galera, eu não sou um cara de PowerPoint, sou um cara de ir lá e fazer, entendeu? Eu sou um cara de vender, eu sou um cara... E aí o meu chefe falou assim, é isso, você tem que gastar o seu tempo vendendo. Então eu falei, então me traz alguém pra gastar o tempo produzindo planilha Top. e tudo mais. E aí, cara, melhorou assim muito, até porque ele complementa muito bem. Então você tem que ver aquilo que acontece naturalmente, investir naquilo, até aqueles seus pontos fortes se tornarem instinto e investir nos seus pontos fracos através de outras pessoas. Você não vai saber fazer tudo, entendeu? É isso que o meu marido me complementa, né? Pra quem não conhece minha história, acho que vale muito a pena conhecer. Tem uns podcasts aí onde eu só conto a minha história. Que é muito legal. O meu marido era militar, tinha carreira no exército, analista de sistema. Disciplina. Nossa! Vocês são uma dupla muito complementar. Não, e com o horário, então, o homem é Caxias, né? Então eu vou fazendo os buracos, ele vai atrás, cimentando.
e pavimentando, porque ele é o cara do back-office, da estruturação, da organização. Então é exatamente isso que dá certo. Quando você conhece o seu perfil e você traz pessoas para te complementar, fica imbatível. Perfeito. Eu acredito muito nisso. E toda a minha vida, quando eu sempre fui sendo promovido a cargos de gestão, eu sempre levava comigo alguém para me ajudar na operação para poder continuar vendendo, que foi o que me levou até ali, entendeu? Então eu acho que você tem que acreditar que você não vai conseguir fazer tudo, entendeu? Respeitar também e, cara, pagar as pessoas, respeitar o trabalho das pessoas, pagar, tem que tudo é importante. Que tu é genial pra fazer. Exatamente, porque é nisso que você vai conseguir um diferencial grande bastante para ser grande. Dúvida, depois desse kick-off, dessa fase inicial de abertura de loja, você segue ajudando ele nessa parte de contratação, caso ele queira crescer, substituir gente? Não, ele, depois daí em diante, nós temos empresas parceiras que, se ele não quiser contratar, ele pode acionar, mas se ele... Empresa de RH, recrutamento de seleção mesmo. Isso. Inclusive, uma ex-diretora que trabalhou comigo 10 anos, ela foi uma das pessoas que fundou a Gol Linhas Aéreas, Rosângela Manfredini. A minha rede estava precisando, né, desse auxílio em contratações. E rola bem, eu nunca consigo terceirizar a contratação, assim, é difícil. Headhunter, esse tipo de coisa. Então, olha só, como a Rosângela trabalhou muitos anos comigo, 10 anos na minha operação, ela conhece muito o meu negócio. Né? Então, ela, inclusive, às vezes, se uma unidade começa a cair a performance, eu tenho muitos franqueados que contratam ela para reestruturar a equipe. Tu não pensou em tu querer fazer isso? De novo, entrar nele, não valeria a pena pra ti? Esse não é o meu core business. O meu core aquele business... negócio, paga as pessoas que sabem fazer aquele negócio melhor que qualquer um. O meu core business é dar ferramentas para ele ganhar mais, faturar mais. E olha só, olha para você ver as movimentações que nós fizemos, além do que eu contei para vocês aqui. Eu sou inteirinha verticalizada. Meu sistema é próprio. Meu convênio odontológico é próprio. Mas eu tinha uma coisa que não era própria. Sabe aqueles aparelhos invisíveis? Né? Eu fui a primeira Provider no mundo a ter Invisalign. Eu fui a primeira rede de clínicas no mundo a ser chamada pela Invisalign e ter Invisalign. E hoje nós vendemos Invisalign nas nossas clínicas. Né? E o Invisalign, quando ele veio para o Brasil, era para os dentistas AAA. Né? E a gente trouxe o Invisalign para dentro das nossas lojas, é um sucesso. Quando eu nasci, em 1995, a Sorridentes surgiu. Ela era focada em atender a classe C e D. Hoje, 37% do meu público é A. Hoje eu tenho unidades na Oscar Freire, eu tenho unidade na Vila Madalena, eu tenho unidade na Bela Vista, 2 no Morumbi, na Berrine e dentro da favela de Paraisópolis. O playbook dessas unidades é diferente também. Olha, a tabela de preço é a mesma. O que muda é o produto que o cliente busca. Entendi. Agora, olha que interessante. Não são todos os meus clientes que podem comprar Invisalign. Eu tenho uma faixa que não pode comprar Invisalign. O que aconteceu? Em janeiro deste ano, eu comprei uma fábrica de alinhadores. Então, agora eu tenho a minha própria fábrica de alinhadores. A New Align. E aí você virou dona do processo produtivo inteiro. Então, inteiro. Então, hoje é assim. Hoje, se ele quer um aparelho importado, né? Ele tem um Invisalign na Sorridentes. Se ele quer uma coisa mais enxuta nacional, ele tem a minha própria bandeira, que é o New Align. Então, hoje, a gente gosta do quê? O que a gente sabe fazer? Em dar oportunidade para as pessoas. Nós temos 4 pilares. Acesso, todo mundo pode. Né? Na Sorridentes não é baratinho tratar. O preço é justo. Então, não interessa se a pessoa é bilionária, rica. O preço é igual para todo mundo. É tabelado. Então, a gente dá acesso para todos. O mesmo material 3M, da marca 3M que eu uso na Oscar Freire em Moema, eu uso dentro da favela de Paraisópolis. Meu segundo pilar muito importante é a conveniência. Eu tenho tudo em um só lugar. Porque tempo hoje está ligado à qualidade de vida. E as pessoas querem ter tempo para fazer o que elas gostam e curtem. Então, se você entra numa Sorridentes hoje, ou numa Olhar Certo, ou numa Geolaser, você faz tudo num único lugar. Conveniência é um ponto-chave da parada, mano. Exatamente. Então, eu tenho a conveniência, ele não precisa, por exemplo, imagine que você leva o teu filho para pôr aparelho comigo. Ele não tem que ir numa radiologia fazer o raio-x, ele faz tudo dentro da própria clínica. Isso otimiza muito tempo. Ele tá fazendo umas caras ótimas aqui.
Ele tá mas é triste. isso aí mesmo. Aí depois, qual é o meu terceiro pilar? Conforto, né? A mesma estrutura que eu tenho na Oscar Freire, eu tenho no Itaim Bibi, eu tenho em Guaianazes, eu tenho nas Tiradentes, clínicas lindas, com laser, anestesia A pessoa entra computadorizada. sabendo o que esperar, né? O Tudo. nível de qualidade. Tudo. 70% dos nossos clientes vêm por indicação. E o meu quarto pilar, que é o pilar da qualidade, né? Até antes da gente começar, você me fez uma pergunta aqui, Fernando, que foi: o que tira seu sono? Qualidade. Porque o restante tudo é consequência, né? Então, assim, hoje, pro tamanho que eu tô, eu tive que desenvolver e criar dentro da minha empresa uma área voltada exclusivamente para processos. Hoje eu tenho 731 unidades. Para mim poder manter o mesmo padrão de qualidade que eu tenho aqui em Marabá, eu tenho uma área de processos que escreve e revisita processo diariamente. Como é que é essa área aí? Eu quero saber mais dessa aí. Também quero copiar. Antes de você responder isso, Eu quero saber quanto é que você vai me pagar pela minha consultoria. Tem que pagar mesmo. Você tá abusado, hein? Ô, Eu tenho Fernando, uma dúvida. Eu te coloquei na roubada. você dá um jeito aqui, hein? Mas assim, eu tenho uma pergunta. Aí você falou, eu perguntei, né, o que tira seu sono, e tem aquela pergunta que eu faço clássica pra todo mundo aqui, que é: qual que é o indicador? Se você tivesse assim, apagassem completamente o seu dashboard ali que você acompanha, qual é o indicador que você acompanharia? Assim, se você pudesse olhar só um indicador todo dia, qual seria esse indicador? Qual é o indicador mais importante do seu negócio hoje? Saque, serviço de atendimento ao cliente. Essa foi a primeira vez que a gente ouviu essa resposta. 90% da galera fala faturamento, né? Não, Então, fala NPS também, né? fala Sabe NPS, por quê? fala NPS. Não, mas NPS pra caralho. a galera fala muito faturamento aqui. né? Olha justo. só, eu tenho NPS, né? Eu tenho BIs lá que me dão claramente. Eu tenho como se fosse tambores de banco em telas diariamente, onde eu vejo taxa de conversão, lead time, ticket médio, eu vejo NPS. Só que é o seguinte, tudo isso, o faturamento só vai refletir se eu tiver qualidade Claro. no atendimento. Então, isso daí, lá em cima de tudo, qual é o principal fator do nosso negócio? A principal coisa é o cliente. Ele é o centro de qualquer coisa. Depois dele desencadeia todo o restante. Não adianta você querer inverter a ordem, porque não dá certo. Cliente insatisfeito não traz gente. E não ocorre faturamento. Então, não tem como fazer de Se cabeça o para cliente baixo. estiver insatisfeito, o franqueado vai ficar insatisfeito porque não tá faturando e E isso vai pra acabar isso, caindo em a você. gente precisa de uma área de processos que a gente ainda não sabe como é que funciona. Eu queria falar daquele outro assunto, que é, tipo, como que a loja faz pra dar o break-even ali, o ponto de equilíbrio no primeiro mês? Da onde surge essa demanda? É só porque ele escolheu um ponto bom? É porque mesmo, tem boa uma pergunta. baita marca? Vocês fazem um pré-aquecimento? Várias coisas, né? A gente tem aí marca. Por exemplo, na Sorridentes, a última pesquisa que nós fizemos, que foi agora em 2020, eu gasto dinheiro com pesquisa, viu? E bastante. boa. Se tem eu duas gasto também, coisas pô. que eu gasto dinheiro é com pesquisa e NPS. Eu preciso ouvir o meu cliente, eu também preciso ouvir os meus franqueados. E eu terminei agora um Fox Group com os dentistas. E já que tu falou em dashboard, eu quero complementar aqui. Todos os meus franqueados têm dashboard, que eu monitoro diariamente se eles estão no verde, no vermelho ou no amarelo. Eita. Um health score do franqueado. Exatamente. Do cliente, do Eu tenho também, franqueado. Fernando. E aí, assim, a última pesquisa, como eu estava contando, que nós fizemos em 2020, a Sorridentes tem 73% como marca no mercado. 73%. É a marca mais digitada no Google. Inclusive, que é uma Em coisa clínicas muito interessante. odontológicas. Muito bom. Que eu lembro muito que eu bom. vi um estudo uma vez sobre bons nomes de marcas e a Sorridentes era o case. Porque você sabia de caras o que era, entendeu? Você batia o olho e falava assim, Sorridentes só pode ser sobre uma Não. coisa, entendeu? Olha se as minhas justo, marcas justo. não refletem o que elas são. Sorridentes, clínicas odontológicas. Olhar certo, clínicas oftalmológicas. E Geolaser, depilação Depilação laser. estética e beleza. Não, isso é realmente, assim, é o óbvio, mas é uma marca mesmo, entendeu? Total.
Eu acho Bom que demais. o nome das Todo marcas é mundo me muito bom. pergunta, todas as pessoas dizem pra mim, aonde você arrumou esse nome? Ele é sensacional. Eu tive um É cliente impressionante, que né? ele copiou a Sorridentes e teve que trocar de nome porque era a marca deles. Abusado esse teu cliente, hein? Parece Sei, nós parece já, o Denner, nós que é já abusado tiramos a também marca aqui, de né? várias pessoas. Porque tem uma coisa que as pessoas não sabem, que é assim, né? Minha marca é Sorridentes com TS. Mas não importa, você não pode ter sorridente, sorridentes, lógico. sorridenti, nada que remeta à minha marca, nada. Justo. É como diz, né? Confunde, Quer andar né? no rabo do foguete de graça? Não vai dar, né, gente? Né, Denner? Vamos voltar pro escritório de processo aqui que eu Peraí, quero saber disso. aí é marca e know-how, né? A gente sabe o que fazer, a gente sabe o que ensinar para o franqueado, a gente sabe o que implantar para É tipo ter a gente lá, sucesso. pô. Ela sabe como é quantos Não, mas essa é a pacientes. primeira demanda, essa primeira demanda. Mas Isso é que que eu é tipo quero nossa, saber, como eu é que a quero- gente dá cliente garantido pro cara? Falou aqui, Não, mas como é aí- que é? Gente, a marca dela é extremamente digitada. Ela Mas já é tem que um é canal de só, aquisição Não, próprio. é só não. abrir teu time lá que Não, vai funcionar? vamos lá, Não é gente. assim, eu imagino. Existem coisas Isso que eu que quero saber, estão pô. dentro do meu modelo de negócio, que aí se a pessoa quiser saber, ela precisa comprar uma franquia minha. Paga nós. Paga nós. Eu não posso Justo. abrir. Porque, assim, são segredos para quem está dentro do modelo de negócio. Mas tu tem um playbook, legal. então, que quando ele abre a loja, tu já tem uma noção de quanto ele vai vender. Esse é o Não, negócio. na Que verdade... passa pelo escritório de processo. Na verdade, a minha equipe... Ô, gente, eu não tô dando conta dele, não, hein? Não tô dando conta. Ô, Denner, nem vou te falar nada, viu? aqui só pra pegar duas coisinhas pra fazer igual. Olha só, Bom que Denner, os ramos são quando a minha diferentes. equipe vai para implantar a loja na primeira semana, ele tem meta, meu amigo. A minha da equipe tua tem equipe. meta para entregar. É tipo o que a gente faz lá com o cliente garantido. Junto com a equipe do franqueado. E tem meta para o primeiro mês. Só que aí nós temos os processos desenhados e escritos que serão implantados desde o dia 1 da loja. Esse lance dos processos, assim, eu tô batendo esse lance do escritório de processo porque não tem jeito de tu escalar sem ter isso, são os pontos-chave. Mas como tem muita loja, eu fico pensando assim, beleza, tem um escritório de processo que fica revisitando esses processos. Para que eles revisitem os processos, deve ter uma auditoria nas lojas atuais para encontrar problemas e gargalos que vão provavelmente ser repassados para o escritório, atualizar e reimplementar isso nas unidades atuais, né? Ótimo. Então, você está falando, dentro da minha estrutura, você está falando de 3 setores. Eu tenho um setor só de processos, que escreve e revisita processos, Tá. ok? Eu tenho um setor de auditoria. Nota aí, ó. Mas eu vou te cobrar essa consultoria, hein? Eu cobraria. Eu tenho um departamento de auditoria que audita as lojas. E se eu pegar alguma irregularidade, dependendo da irregularidade, franqueado é multado. Legal. E eu Justo. tenho um departamento de auditoria voltado à biossegurança, para mim garantir que os processos de esterilização estão impecáveis, que os produtos são aqueles que nós preconizamos. Tá. Então, são 3 departamentos. Esse último foi por causa do Covid ou já existia Não, de muito sempre tempo? existiu. Sempre. Trabalha Eu com imagino que é saúde, saúde, né? né? Imagino que sim, Sempre, mas só pra sempre. confirmar. Mas é a assim. mesma, tipo assim, se tu atualizar um processo, tu vai garantir que ele... É tipo um governo, né? Tu atualizou uma lei, o processo deve ser assim a partir de agora, passa esses fiscais da auditoria pra ver se esse processo foi feito. Exatamente. Eles têm um prazo pra implementar, uma coisa assim, Tipo, né? tu E só aí, entrega só esse uma playbook, só entrega É uma lei, essa nova é uma mudança. nova lei Você tem lá o seu Mas o meu papelzinho ponto é, tipo assim, a de- gente tenta fazer na nossa franquia, a gente tenta implementar esse processo e pegar na mão e fazer junto. Não é bem o caso aqui, pelo que eu entendi. Tipo, aí vocês setam essa nova regra, Não. tá aqui tudo pronto, maravilhosamente bem pra Não. implementar. Não é assim, não. Como é que ok. funciona, tá? Imagine que eu vou implantar alguma coisa nova. Show, ok. Primeiro, eu testo nas lojas próprias. Legal. Como diz, com meu próprio dinheiro, com meu próprio couro. Skin in the Maravilhoso. game. Skin in the game pra caramba. Aí, não sei falar essa palavra bonita aí, mas é o meu couro mesmo que eu aprendo. Aí Couro in depois... the game. Isso. Aí depois o que eu faço? Testei. A gente leva para os comitês. Foi aprovado, é implantado na rede. Treinamento. Aí o processo é implantado na rede. E aí, depois de tudo isso, aí vem uma Isso. auditoria e aí beleza. Então, Daí vai passando as auditorias sim, naturalmente. sim. E qual, assim, a gente tá encaminhando pro fim, mas assim, qual que é o procedimento quando aparece ali no seu dashboard que um franqueado tá indo mal? O que você faz? Como é que você age nesse... Qual que é a primeira ação? Quem que é o departamento que toca isso? Operações. Na verdade, operações chama esse franqueado porque nós chamamos de ajuste de conduta.
mostra para ele o que ele está fazendo bem, o que ele não está fazendo de forma correta, e nós pegamos na mão dele e ajudamos ele a corrigir, desde que ele queira, né? Mas o 99,99% das vezes a pessoa quer. Porque tá diretamente relacionado ao bolso dela, né? Mas olha, eu vou dar um exemplo, tá? Nós tivemos uma loja que foi vendida em plena pandemia, dia 1º de maio de 2020. O faturamento dela, a média, era de 80 a 100 mil. Uma multifranqueada minha comprou. Ela já tem 10 unidades. A mesma loja, no mesmo endereço, dia 31 de maio, faturou 250 mil. É a liderança. E no mês seguinte, 318. Não, vou contar um case aqui pra vocês, tá? Já que nós estamos terminando, nós vamos terminar com chave de ouro. Um dia me liga um cara de Portugal. Doutora, eu quero montar uma Sorridentes em Portugal. Isso deve fazer mais ou menos uns 7 anos. Foi bem quando teve a crise na Europa. Vocês lembram? Eu não lembro quando foi. Aí, queria montar uma Sorridentes lá e falou, eu tenho 2 lojas em Portugal. Então, eu tinha um cara que me ligou de Portugal, e o que esse cara queria? Ele tinha 2 clínicas em Portugal, uma em Porto e outra em Lisboa, e ele me ligou e disse, eu tenho conhecidos que têm Sorridentes aí no Brasil, eu queria trazer as Sorridentes para Portugal. Eu e meu marido montamos no avião com a maior boa vontade, chegamos lá, adoramos o cara e a esposa, só que a gente foi estudar o mercado e o que a gente entendeu? Que naquele momento a gente ia ter que investir 400, 500 mil dólares para fazer o ajuste do negócio para a Europa, e que na crise que a Europa estava não valia a pena para a gente. Eu virei para ele e falei, olha, agradeço, super te agradeço, mas eu realmente não vou te vender. Se eu te vender uma franquia para Portugal agora, eu não estou sendo honesta com você. Eu estou pegando o teu dinheiro e te lesando, porque hoje eu não tenho estrutura para te dar suporte a essa distância, e eu também não quero fazer o investimento que precisa ser feito. Passou uns 3, 4 meses, esse cara ligou para mim. Doutora Carla, falei, fala. Ele falou, já que a senhora não vai vir, não quer trazer a Sorridentes para Portugal, isso há anos atrás, agora a gente está até olhando para levar, eu queria então, eu quero uma Sorridente de qualquer jeito, eu vou voltar para o Brasil. Eu e minha mulher, eu disse, tu vai voltar? Ele falou, vou. Já botei minhas clínicas à venda em Portugal e vou voltar para o Brasil. Ok. E aí, na volta para o Brasil, ele falou, olha, eu não queria montar uma clínica do zero, eu queria comprar uma pronta. Não tem uma pronta? Eu falei, tem. Um abacaxi. Ele falou, por quê? A clínica foi construída, né? A pessoa se separou, abandonou a unidade. É uma unidade lindíssima, mas que está faturando 17 mil. Ele falou, quanto ela gastou? Na época eu tinha gasto 450 mil. Eu falei, gastou 400 mil. Ele falou, eu vou comprar essa unidade. Esta unidade faturou 350 mil. Aí ele montou a segunda na mesma cidade. Mais 350 mil. Então eu tenho cases na minha rede de lojas que foram vendidas faturando 100, foi para 318 em 60 dias. Esse homem hoje é conhecido como Bill Gates. Hoje ele tem 2 Sorridentes e 2 Geolasers na Baixada. Animal. E mora no Brasil e tá mais feliz do que nunca. Como é que eu faço para saber mais, para abrir uma franquia? Exato, Então, se eu quiser abrir uma franquia. Assim, se fosse assim, uma coisa assim... Hipoteticamente falando. falando. Se eu quisesse investir 500 mil numa franquia, como é que eu ficaria... Com os brother, que tem um podcast. Olha só, quero passar minhas redes sociais. Minha rede social é DRA, de doutor abreviado, carla.sarne. Se você tiver interesse, né, em me ajudar a chegar nas 1000 lojas, eu quero chegar em 1000 lojas até dezembro, você pode ou mandar um direct pra mim, ou entrar num dos nossos sites, das Sorridentes Clínicas Odontológicas, da Geolaser ou da Olhar Certo, e lá tem uma aba que é Seja Nosso Franqueado. Você faz a inscrição lá e nossa equipe vai entrar em contato. Bom demais. Animal. Bom. Siga o Roy Hunters no Instagram pelo @RoyHuntersOficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.